Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu acredito que vocês já tenham visto o vídeo que eu estou me apresentando, mas caso alguém não tenha visto, o meu nome é Milena e eu vou dar aula de matemática para vocês, né? Como vocês sabem, a professora Camila, ela tá grávida e ela precisou pegar uma licença maternidade. Então, eu vou dar aula de matemática para vocês no lugar dela, tá bom? Eu assisti os últimos vídeos que ela mandou para vocês e eu vi onde ela parou com vocês, né? Então, vocês estão no capítulo número 13, que é construção de tabelas. E ela fez com vocês, na última aula, a construção de algumas tabelas. Ela deixou uma tarefinha para vocês fazerem na página 388. E eu vou corrigir ela com vocês hoje, tá? E também ela deixou para vocês lerem um pequeno textinho que está explicando algumas coisas que a gente também vai falar um pouquinho sobre ele hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos abrir a nossa apostila na página 388 e vamos dar uma olhadinha no exercício número 2, 3 e 4. O exercício número 2, ele fala assim: nas tabelas construídas há dois tipos de dados. Então naquelas tabelas que vocês construíram junto com a professora, tem dois tipos de dados. Dados que são numéricos, dados que não são numéricos, que são expressos por palavras, e dados numéricos. Volte os dados das 6 tabelas e identifique qual delas contém dados numéricos e quais contém dados não numéricos. Então, vocês já fizeram, né? Quais contém dados não numéricos? A tabela número 1, né? Que ela fala sobre sexo feminino e masculino. Isso não é um número, é uma palavra. Então, contém dado não numérico. Qual é o outro que contém dados não numéricos? É a tabela de número 5, que fala sobre os estados, né? São Paulo, Rio Grande do Norte e Paraná. Todas as outras tabelas, elas falam sobre dados numéricos. Faixa etária, número de horas, número de animais, né? Aqui na número 2 ela fala número de moradores. Então, são dados numéricos, tá? Então, podem colocar, né? Corrigir quem fez. A letra B fala assim: crie uma pergunta que você poderia constar de uma pesquisa e cuja resposta seria uma palavra. Então, essa aí pode ser uma resposta pessoal. Pensa numa pergunta que você pode fazer numa pesquisa e a resposta vai ser uma palavra. Então, eu posso perguntar para a pessoa assim: você mora num prédio ou você mora numa casa? É uma pergunta que ela vai falar uma palavra, né? Qual é a sua profissão? Né? Então, qual você prefere, tênis ou sapato? Então você pode, né, várias perguntas que a resposta vai ser palavras. Aqui na letra C, aí também é uma pergunta, agora a resposta tem que ser um número. E aí você pode pensar: qual o seu peso? Qual a sua altura? Quanto você calça? Né? Então são perguntas que a resposta pode ser em números. Ok? Número 3. Considere as tabelas cujos dados são numéricos. Observe que há uma diferença na forma de apresentar esses dados na tabela. Qual é essa diferença? Quando uma forma de apresentação é melhor que a outra? A gente viu ali, em algumas tabelas, só as numéricas, tá? Então vamos excluir aquela que fala sobre o sexo feminino e masculino e vamos excluir a que fala sobre os estados. Vamos pensar só nas numéricas. Aqui na primeira tabela, ela fala os números, né, de pessoas que moram numa casa. Então, uma pessoa, 2 pessoas, 3. Então, eu sei exatamente que sozinho ninguém mora, né? Com 2 pessoas, 4 pessoas moram com 2 pessoas. 9 pessoas moram com 3 pessoas. Então, eu sei exatamente olhando nessa tabela. Nessas 2 tabelas aqui, a número 3 e a número 4, eu não tenho dados precisos. Por exemplo, aqui, ó, ele fala que a faixa etária das pessoas que residem com os alunos. Então, menos de 15 anos. Fala que tem 5 pessoas. Essas 5 pessoas têm quantos anos? Eu não sei. Pode ser que as 5 pessoas tenham 14 anos. Pode ser que uma tenha 7, uma tenha 8, 2 tenha 9, uma tenha 10. Então, eu não sei. Então, não é um dado preciso. Só que tá vendo que essa tabela fica menorzinha? Para eu observar ela é melhor, mas eu não tenho dados precisos. Então é isso que vocês podem responder lá na pergunta de número 3, tá? A número 4. É possível determinar a moda, a média e a mediana dos dados dessas tabelas?
Se sim, determine-as. Se não, justifique a impossibilidade. Como que eu vou conseguir fazer a moda média mediana? Eu só consigo fazer dessas que têm os números exatos. Essas que eu mostrei agora, essas duas, a número 3 e a número 4, a gente não consegue fazer média, moda e mediana, né? Porque ela tem um intervalinho ali, né? Então, a gente não consegue. Então, as únicas que dá pra fazer vai ser na número 2 e na número 6, tá? Então, vocês podem calcular daí a média, moda e mediana. Acho que vocês já calcularam, né? Que era tarefa de casa, essas questões. Certo? Foi isso que ficou pra vocês fazerem em casa. E ler o textinho ali da página 388 e 389. Eu não vou ler ele todo com vocês, porque vocês já leram, mas ele vai falar sobre variáveis e frequência, variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Ele começa falando sobre as variáveis quantitativas. O que são variáveis quantitativas? São as variáveis que a gente consegue contar, que são números, igual eu falei pra vocês, né? Então, a gente deu exemplo de perguntas que a gente faz com números. O seu peso, a faixa etária, quantos animais tem numa casa. Então, isso são quantitativas, são quantidades. E aí, e aí tem dois tipos de variáveis quantitativas. As discretas e as contínuas. Ó. As discretas são aquelas que apresentam características mensuráveis, que podem ser medidas e que podem assumir apenas valores inteiros. Então, geralmente são os resultados de contagens. Aí ele dá exemplo, número de filhos por família, número de alunos por sala, enfim. E as contínuas? As contínuas, elas são aquelas que apresentam características mensuráveis também, mas elas podem assumir tanto os valores inteiros como não inteiros. E aí um exemplo que ele dá é, por exemplo, a evolução da altura dos atletas das últimas décadas. Tem como a gente falar um número para isso? Não tem. A gente vai ter um intervalo, né? Então a gente não consegue um número inteiro exato, tá? Então essas são as variáveis quantitativas contínuas. E as variáveis qualitativas? As qualitativas, igual eu falei, a gente não tem um número, a gente tem uma palavra, né? Então, igual aquela pergunta lá de sexo feminino e masculino, aonde que você nasceu? No Paraná, no Rio Grande do Norte, em São Paulo, né? Então, são com palavras. E aí tem dois tipos, são as nominais e as ordinais. As nominais, ela não pode estabelecer uma relação de ordem entre os valores assumidos. Exemplos, cor de olho, gênero, tem uma ordem? Ah, é castanho, é azul, é verde, tem uma ordem? Não tem. Então, ela é uma variável qualitativa nominal, não tem uma ordem. E a outra é a ordinais. Existe uma relação de ordem entre os valores assumidos. Por exemplo, eu posso perguntar qual mês cada um de vocês nasceram. Aí vocês vão me responder com palavras. Então, vai ser uma variável qualitativa, né? Com palavras. Janeiro, fevereiro, março. Mas eu consigo fazer uma ordem, não consigo? A gente não tem a ordem dos meses? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tal, até dezembro? Então, ela tem uma ordem, tá? Então, essas são as variáveis quantitativas e qualitativas. Aí, ali, vocês deram uma lidinha e fala quando a gente usa isso no cálculo das medidas de tendência central, na construção dos gráficos, tá? Vocês dão uma lidinha melhor ali. E aí, ele explica para vocês frequência absoluta, relativa e porcentagem. A professora Camila já explicou para vocês sobre isso, tá? Então, vamos dar uma lida bem rapidinho aqui, ó. A frequência absoluta, ela representa o número de observações computadas numa pesquisa, ou o número de vezes que um fenômeno é observado. A frequência relativa, ela representa a proporção de observação de um dado em relação ao número real de observações. E aí ele ensina vocês a calcularem, que vocês já sabem, que é só dividir o número pelo total e você tem a sua frequência relativa. E a porcentagem, que a gente faz usando regra de 3, né? Beleza. Vamos fazer o exercício ali número 1, que daí a gente consegue ir avançando melhor, né? Para responder as perguntas propostas, você vai utilizar todas as tabelas apresentadas anteriormente. Identifique quais tabelas possuem variáveis qualitativas e quais possuem variáveis quantitativas. Então, quais são as qualitativas? As qualitativas são as que são palavras. Então, quais que são com palavras? A gente já sabe. É a que fala do sexo feminino e masculino, que é a tabela número 1, e a que fala sobre os estados. São Paulo, Paraná e Rio Grande do Norte, se eu não me engano.
que é a número 5. Então, essas são as únicas qualitativas, tá? E quais são as quantitativas? São as outras. Então, número 2, 3, 4 e 6. Essas são as quantitativas, porque elas são representadas por números. Identifique em quais tabelas os dados estão organizados por distribuição de frequência. Para um dado ser organizado por distribuição de frequência, tem que ser uma tabela quantitativa. Então, todas as tabelas quantitativas estão relacionadas por frequência, tá? Distribuição de frequências. Então, pode colocar, é o número 2, 3, 4 e 6. E por distribuição de frequências de classe. As distribuições de frequência de classe são aqueles que eu mostrei para vocês, que tem aquele intervalozinho, que não é só um número, né? Que varia de 5 a 15, de 15 a 20, né? Então, quais são? A 3 e a 4, né? Número 3. Na tabela de distribuição de frequência em classe, quantos intervalos possui cada uma delas? Então, vamos lá. Quantos intervalos possuem? Vamos lá na página 387. E vamos pensar ali na tabela número 3. Quantos intervalos tem? Ó, a gente tem menos de 15 anos, de 15 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 e mais de 50. Então, a gente tem 6 intervalos, tá? A gente pode separar esses intervalos em abertos e fechados. Quais são os intervalos fechados? Os fechados é que tem um começo e um fim. Por exemplo, ali, ó, de 15 a 20. Eu sei que a faixa etária só pode ser 15 anos até 20 anos. Pode ser 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá nesse intervalo. Eu sei quais números podem aparecer ali. Quais são os abertos? Os abertos é, por exemplo, ali, menos de 15. O menos de 15 pode ser 15, 14, 13. Tá vendo que ele não tem aonde ele vai parar? Eu não sei se vai parar no 10, eu não sei se vai parar no 5. Então, ele é aberto. Ali, mais de 50. Não tem onde termina, né? Então, ele é um intervalo fechado. Então, aqui nessa tabela, a gente tem 2 intervalos fechados e 4 abertos, tá? Por coincidência, na tabela número 4 também a gente tem 6 intervalos. Menos de 2 horas, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 e mais de 6. E aí nós temos 4 intervalos fechados e 2 abertos também, tá bom? Esses intervalos têm a mesma amplitude de classe? Justifique sua resposta. O que é amplitude de classe? A amplitude de classe é a gente calcular esse intervalozinho aqui. Então, por exemplo, ali na primeira tabela, ó, os intervalos são assim, ó. Eu vou colocar só os fechados, tá? Que aqui só vai importar pra gente os fechados. O primeiro, ele fala que é de 15 a 20 anos. O segundo vai ser de 20 a 30. Depois vai ser de 30 a 40. E de 40 a 50. Tá. Quantos números eu tenho aqui nesse intervalo? Ó, quantos anos a pessoa pode ter aqui? 15, 16, 17, 18, 19 ou 20, não é? Então, eu tenho 6. E aqui? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eu tenho 11. Aqui, se eu contar, eu vou ter 11 também. E aqui, se eu contar, eu também vou ter 11. Aí, a pergunta que ele faz é se é igual, ó, ali na letra B da número 3. Esses intervalos têm a mesma amplitude de classe? Não, ó, esses têm, né? Mas esse não tem. Então, não tem. Todos têm que ser igual para ter a mesma amplitude, tá? Então, pode colocar aqui não. Aí, pede para justificar. Aí, você pode mostrar desse jeito assim, tá? E aí, tem a outra tabela também, que é a número 4, que faz a mesma pergunta. Quais são as amplitudes? Elas são iguais? Nessas são, né? Ó, de 2 a 3 horas. Então, a gente pode ser 2 ou 3. 3 e 4. 4 e 5, 5 e 6. Então, todos têm dois números, né? Que pode ser. Então, a amplitude dessa é igual, tá? Muito bem. Agora aqui, na número 4, ele fala pra você voltar e preencher a coluna. Só que vocês já fizeram isso com a professora Camila, tá? Aqui, ele vai ensinar vocês a calcularem a frequência relativa, com regra de 3 e tudo mais.
Isso aqui vocês também já sabem, podem dar uma olhadinha, mas a professora Camila fez bem explicadinho isso com vocês na construção da tabela, tá bom? Agora, a gente vai resolver os exercícios. Então, eu queria que vocês pausassem esse vídeo agora e resolvessem os exercícios. Ah, antes de pausar, eu vou dar só uma informação para vocês, tá? Mas vocês vão resolver o exercício número 1, número 2, número 3, tá? Eles são bem facinhos de fazer. Antes disso, coloca uma informação aí na tabela de número 3. Eu vou colocar aqui para vocês. A tabela de número 3, ela fala assim, ó. Complete a tabela com... Desculpa, gente, é número 2. Não é número 3, não. É 2. Complete a tabela com os dados que o professor vai lhe fornecer sobre o número de alunos matriculados no ensino fundamental 2 na escola que você estuda. Eu não tenho essa informação, tá? Então, eu fiz alguns dados fictícios. Mas pra gente conseguir fazer igual, na hora de corrigir também ser igual, então vamos colocar esses dados aqui, ó. Sexto ano, sétimo, oitavo e nono. Aí na frequência, ali onde tem o F, vocês vão colocar 30 alunos, 27, 25 e 28, tá? E aí, a partir disso, vocês conseguem resolver esse exercício tranquilamente, tá bom? Então, pausa esse vídeo agora, resolvam, e assim que vocês terminarem de resolver, dá play no vídeo de novo que a gente vai corrigir, tá bom? Bom, espero que vocês tenham feito e agora a gente vai corrigir juntos, tá? Vocês sabem que podem usar calculadora, né, pra fazer e vamos lá corrigir. Ele dá um texto ali que eu não vou ler, mas vocês já leram, né, sobre o censo escolar. E aí a gente começa com a primeira tabela. A tabela número 1, então, ela coloca o número de matrículas por unidade de agregação no ensino fundamental 2. E aí ele fala quantos alunos estavam matriculados no sexto ano, no sétimo, no oitavo e no nono, tanto na agregação urbana como na rural, tá? Aí na letra A fala assim, vamos reorganizar esses dados em duas tabelas para o cálculo da frequência relativa ou porcentagem. Inicialmente, complete a tabela abaixo com os dados da tabela anterior e em seguida preencha as demais colunas. Use uma calculadora para os cálculos, no caso da frequência relativa, deixe os dados com 3 ordens decimais e no caso da porcentagem com uma ordem decimal, certo? Então vamos lá. Ali a gente tem a tabela número 2, então acompanhem aí na apostila de vocês. A tabela número 2, ela é o quê? Número de matrículas no ensino fundamental 2 em escolas urbanas em 2016. Urbana é a primeira linha ali da nossa tabela número 1, ó, tá vendo? Urbana, sexto ano, 2.979.959 alunos. Sétimo ano, 2.800.590. Oitavo ano, 2.499.052. Nono ano, 2.512.770. Então, são esses números que vocês vão colocar ali na frente do sexto ano, do sétimo, do oitavo e do nono, lá na frequência da tabela número 2, certo? Tá, aí ele pede o total, então vocês vão pegar a calculadora de vocês já fizeram isso, né? E vão somar, e vão chegar num total de 10.792.371, certo? Aí, a gente vai querer a porcentagem. Como que a gente vai calcular essa porcentagem? É muito simples. É só a gente pegar o número da frequência e dividir pelo total. Então, vamos lá. No sexto ano a gente tem 2.979.959, certo? Vamos dividir por 10.792.371. Aí vai dar lá 0,2761, 17 e tal, vai dar um número bem grande. A gente quer em porcentagem. Para a gente descobrir a porcentagem,
é só a gente multiplicar por 100. Então, ó, a gente vai chegar nesse valor na nossa calculadora, não tira esse valor daqui, aperta o vezes e aperta o 100. E aí ele vai dar lá, 27,61, enfim. Então, a gente vai na nossa apostila e coloca a porcentagem, 27,6. Certo? E assim a gente vai fazer com os outros. Sétimo ano, mesma coisa. 2.800.590 dividido por 10.792.371. Isso vai ser igual a 0,25 tal. Então, multiplica por 100, porque a gente quer em porcentagem, e a gente vai chegar em 25,9. E assim vocês vão fazer com o oitavo ano e nono ano também. Aí você vai chegar em 23,2% e 23,3%. Vocês vão somar tudo e vai chegar no 100%, tá? Eu já vou pegar aqui o resultado das outras para vocês, porque vocês já fizeram, né? Então, a gente vai só ver o resultado se tá certinho. Às vezes errou alguma coisinha na calculadora, tá? Aí só confere aí, então. A tabela da letra B, então, vai ser a mesma coisa. Agora, vocês vão preencher com os estudantes da rural, tá? Então, ali tá escrito rural, são as matrículas, tá? Rural. Então, no sexto ano, 438.930 matrículas. No sétimo ano, 380.344. Oitavo ano, 331.024. Nono ano, 300.228. Vocês vão somar todos esses números e vai dar 1.450.526, tá? Se deu algum errinho aí, foi algum probleminha na calculadora. Faz de novo, tá? E confere. Agora, ele vai pedir a frequência relativa. A frequência relativa, ela não é em porcentagem, né? Então, como que a gente faz? Pega lá a calculadora. Vamos lá do sexto ano, a gente vai colocar 438.930 dividido pelo total, 1.450.526. Quanto que vai dar? 0, ó, presta atenção, ele falou que queria 3 números decimais, né? Então, vamos olhar aqui, ó, deu 302. Só que depois do 2 tem o 6. Vocês se lembram que sempre que é um número 5 ou maior que 5, a gente arredonda para cima. Então, vai ficar 0,303, tá? E assim sucessivamente. Vamos lá, sétimo ano. A gente vai colocar 380.344 dividido por 1.450.526. Vai dar 0,262. Olha o próximo número, é um 2, então a gente continua com 62 mesmo, né? E aí coloca lá. E aí vocês vão continuar, vão fazer tudo, oitavo ano e nono ano. O oitavo ano vai dar 0,228 e o nono ano vai dar 0,207. E aí vocês vão somar. Lembra que na frequência relativa, quando a gente soma, tem que dar 1. E lá na porcentagem em cima, quando a gente soma, tem que dar 100. Tá bom? Soma, deu 1, tá certo. Se não deu 1, vê se tem alguma coisinha errada. Às vezes foi um arredondamento que fez errado. Às vezes, né, foi alguma coisinha na calculadora que tá errado, tá? Aí só confere lá. Aí ele está perguntando qual é o tipo de variável dessa tabela. Então, essa tabela, ela está falando sobre o quê? Ela não está falando sobre, ó, número de matrículas no ensino fundamental 2 em escola rural. Então, quais são ele está falando sobre as séries, não é? Sexto, sétimo, oitavo e nono. Ele não está falando de um número, ele está falando de séries. Então, é qualitativa. Ela é ordinal ou é nominal? Eu consigo ordenar ela? Consigo, né? Não começa pelo sexto, depois sétimo, depois oitavo, depois nono. Então, eu consigo ordenar essa minha tabela, tá? Então, ela vai ser ordinal. Agora, eu passei para vocês
os dados aqui da número 3. Desculpa, da número 2. Fala assim, complete a tabela com os dados que o professor vai lhe fornecer sobre o número de alunos matriculados no ensino fundamental 2 na escola que você estuda. E aí, vamos fazer junto? Vê esse então, ali na lousa? Ó, no 6º ano, 30 alunos. No 7º, 27. No 8º, 25. No 9º, 28. Aí aqui a gente tem um total. Tá escrito ali já, né? Total. E aqui ele vai pedir a porcentagem e a porcentagem. Então aqui a gente vai colocar a porcentagem. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai somar aqui a frequência. Então, ó, 30 mais 27 mais 25 mais 28. Eu tenho 110. Agora a gente vai fazer a porcentagem. Tá, então a gente somou aqui, deu 110. Agora a gente vai calcular então a porcentagem. Então, igual a gente fez nas tabelas anteriores, vai fazer 30 dividido por 110. Vamos pegar nossa calculadora e vamos fazer 30 dividido por 110. E aí, como ele quer porcentagem, a gente vai multiplicar por 100. Então, vezes 100. Vai dar 27,2. Aqui a gente vai usar só uma casa decimal, que foi o que ele pediu ali no enunciado. 27. Então, 27 dividido por 110. Vezes 100 vai dar 24,5. 8º ano é 25 alunos, então 25 dividido por 110 vezes 100 vai dar 22,7. E por último, 9º ano, 28 dividido por 110 vezes 100. Vai dar 25,4. Tá vendo que ficou 25,45? Quando é o 5, a gente arredonda para cima. Então, vai ficar 25,5. Agora, a gente vai somar e tem que chegar, ou pelo menos se aproximar do 100. Vamos ver se vai se aproximar do 100? 27,2 mais 24,5 mais 22,7 mais 25,5. Deu 99,9, tá? Provavelmente é por causa de arredondamento, mas a gente pode colocar aqui que deu 100%, tá bom? Agora a gente vai fazer a letra B. Qual é a média de alunos por ano em sua escola, considerando os dados relativos ao ensino fundamental 2? Como que a gente calcula a média? É só a gente somar e dividir pela quantidade. Então, a gente vai somar. Vou apagar aqui para somar. Se vocês quiserem copiar, vocês dá pause no vídeo e copia, tá? Então, a média vai ser... Vou voltar lá. Quantos alunos tinha no 6º ano? 30 alunos. E no 7º? 27. No 8º, 25. E no 9º ano, 28. E a gente vai dividir tudo isso pela quantidade, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai dividir por 4. Vamos usar a calculadora para somar. 30 mais 27 mais 25 mais 28. Dividido por 4 vai dar 110. E vai dividir por 4. Quanto que é 110 dividido por 4? 27,5. Então, a média de alunos do ensino fundamental 2 por ano é de 27,5, tá? A variável dessa tabela é qualitativa ou quantitativa? Se qualitativa, ela é nominal ou ordinal?
A gente está falando de números, a gente está falando de séries, não é? Sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Então, a gente está falando de uma variável qualitativa. A gente consegue colocar ela em ordem? A gente já viu nas tabelas anteriores que a gente consegue colocar ela em ordem, que é sexto ano, sétimo ano, oitavo, nono. Então, ela é ordinária. Aí ele pergunta qual que é a moda dos dados dessa tabela. O que é a moda? A moda é o dado que mais aparece. Qual que mais aparece na nossa tabela? Não é lá o sexto ano, que é 30 alunos? Então, essa vai ser a moda da nossa tabela, tá? Agora, a gente vai para a questão número 3. Fala assim: o professor fez um levantamento dos valores da mesada que cada aluno da sala recebe. Veja os dados obtidos em reais. Então, ali vocês podem ver os dados que eu não vou falar aqui, né? Vocês têm aí ele na apostila. Organize esses dados na tabela e complete as colunas. Então, lá, a primeira linha tá ali, de 50 a 70. Quem que recebe entre 50 e 70 reais? Aí vocês vão contar quantos tem de 50 a 70 e vão colocar ali. Então, no caso, são 6. De 75 a 95, 11. De 100 a 120, 8. E de 125 a 145, 3. Aí a gente vai somar para saber o total. Então, faz lá, 6 mais 11 mais 8 mais 3, só, né? Igual a 28. Certo? Agora a gente vai ver a porcentagem. Igual a gente fez nas tabelas anteriores. Então, o primeiro lá, de 50 a 70. Não são 6 alunos que recebem de 50 a 70 reais? Então, faz 6 dividido por 28, que é o total, igual, e aí já multiplica por 100, porque a gente quer em porcentagem. E aí vai dar 21,42. Então, coloca lá 21,4. Ele fala ali no exercício que ele quer só um número decimal, né? Então, a gente pode colocar 21,4. O próximo não é o 11? Então, a gente faz 11 dividido por 28 vezes 100. Dá 39,28. A gente não vai colocar 39,2, porque a gente tem um 8, não é? Quando é um número maior que 5, lembra? A gente vai arredondar para cima. Então, vai ficar 39,3. O próximo é 8 dividido por 28 vezes 100. Vai dar 28,57. Então, a gente vai arredondar para cima e vai ficar 28,6. O próximo é 3. 3 dividido por 28 vezes 100. Vai dar 10,7. Pode colocar aí 10,7. Agora, a gente vai somar. E quando a gente somar, vai ter que dar 100%. Vamos ver se vai dar? 21,4 mais 39,3 mais 28,6 mais 10,7 igual a 100. Então, está certinho, né? A nossa tabelinha ali. Aí ele pergunta, na letra B, a variável dessa tabela é quantitativa ou qualitativa? A gente está falando do quê? Não está falando de dinheiro, da mesada? Mesada, dinheiro, é número, não é? Então, ela é quantitativa. Quantos intervalos de classe essa tabela possui? Vamos contar? A gente tem o primeiro, que é de 50 a 70. A gente tem o segundo, que é de 75 a 95. A gente tem o terceiro, que é de 100 a 120. E a gente tem o quarto, que é de 125 a 145. Então, a gente tem 4 intervalos de classe nessa tabela. A letra D, ela pergunta assim, qual é a amplitude de cada intervalo de classe? Para saber a amplitude, eu vou ter que contar. Então, ó, ele vai do 5, ó, o primeiro ali, ó, ele vai do 50 até o 70. Quantos números eu vou ter entre do 50 até o 70? Vamos contar, ó. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Eu tenho 21 números. E do 75 ao 95, eu não vou contar, porque eu já contei, mas vai dar 21 também. Do 100 ao 120, vai dar 21. Então, nesse caso dessa tabela, a amplitude dos intervalos de classe são iguais, tá?
Então, todos têm 21, certo? Agora, eu quero que vocês vão lá para a página 393 e vocês vão anotar os exercícios que vocês vão fazer em casa, tá? Então, em casa, vocês vão fazer a página 393. A parte que tá escrito em casa mesmo, tá? E vão fazer todos os exercícios. Página 393 e 394. Vai do 1 até o exercício número 7. Aí na próxima aula a gente corrige esses exercícios aqui. São bem simples de fazer. E a gente faz esse teste, tá? Que é da página 392 e 393. E a gente já corrige tudo na próxima aula. Tá bom? Então é isso por hoje e até a próxima aula.